Amém. Nosso irmão Mateus, trazendo a mensagem. Boa noite, meus irmãos. Eu saúdo com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então vamos dar continuidade à série a qual comecei, enriquecendo-se com a Bíblia. Na outra pregação minha eu falei a respeito das Escrituras e o pecado. Hoje pretendo falar a respeito das Escrituras e Deus. Como que o cristão pode, por intermédio das Escrituras, se deleitar em Deus, conhecer mais a Deus e viver para a glória de Deus. Então abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Atos, capítulo 17. Vamos ler somente o versículo 22 e 23. Diz assim a palavra do nosso Deus: Então Paulo, levantando-se no meio do areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Vamos orar mais uma vez. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, estamos diante de Ti, da Tua palavra, Senhor, e reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer, Pai. Senhor, eu te peço, Pai, me conceda graça, para que eu possa falar não aquilo, Senhor, que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar a nós, por intermédio da Tua palavra. Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa aplicar cada palavra ao nosso coração, para que possamos conhecer mais a Ti, para que possamos saber como obedecer a Ti, Senhor, por intermédio da Tua santa palavra. Ajuda-nos nessa noite, Pai. Glorifica o nome do Teu Santo Filho Jesus, Pai. Senhor, que o Teu reino avance, Pai, nesta noite. Eu te suplico, Pai. Fala conosco. No bendito nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, como eu tinha falado, da outra vez eu falei a respeito de como eu fiz uma afirmação da inspiração da Escritura, porque a Escritura são totalmente sobrenaturais, são uma revelação divina dada a nós por Deus, como diz Paulo em 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Não aconteceu apenas que Deus elevou a mente de certos homens, mas antes que dirigiu os pensamentos deles. Ou seja, é como se Deus tivesse citado cada palavra aos seus servos, aqueles que redigiram e que escreveram a sua palavra. Como diz o apóstolo Pedro na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 21, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então aquele que rejeita a Bíblia, a palavra de Deus, ele está rejeitando o próprio Deus. Aquele que se faz surdo para a palavra de Deus, ele se faz surdo para Deus, para a sua vontade, para aquilo que ele ortoga na sua palavra. Qualquer teoria humana que pretenda negar a inspiração verbal das Escrituras é um artifício de Satanás, é um ataque à verdade de Deus. A imagem divina de Deus, ela se acha estampada em cada página das Escrituras, em cada verso, em cada linha, em cada capítulo das Escrituras que nós meditamos e analisamos. A imagem divina se acha estampada, de modo que nós podemos perceber
aqueles que têm o Espírito Santo de Deus podem perceber de forma bem clara. Esses escritos tão santos, tão celestiais, tão profundamente criadores de temor, não poderiam ter sido produzidos por homens, não poderiam, porque a palavra de Deus nós vemos que ela realmente foi dada por Deus a nós, e como o apóstolo afirma, por intermédio de homens santos, que não falaram de si mesmo, e que não falaram a respeito daquilo que subiu do seu próprio coração, mas que receberam divinamente, por intermédio do Espírito Santo. Paulo diz aos Gálatas que o evangelho a qual ele fez eles saber, não foi o evangelho de palavra ou de sabedoria humana, mas pelo poder de Deus, pelo poder de Jesus Cristo. Este evangelho havia sido dado à igreja, a nós. Só há um meio pela qual podemos conhecer a Deus verdadeiramente e de forma sobrenatural, é por meio das Escrituras. Irmãos, quando eu falo sobrenatural, essa palavra sobrenatural hoje, ela tem tantos significados, por causa da cultura, por sermos culturizados, ou aculturados pela teologia pentecostal, neopentecostal. Nós temos, às vezes, quando se fala de algo sobrenatural, nós temos uma tendência de tapar os nossos ouvidos, porque o pentecostalismo e o neopentecostalismo, alguns dos pentecostais, banalizaram as sãs doutrinas, fizeram com que a palavra de Deus se tornasse mística, fizeram da vida cristã como que algo místico, algo que está além daquilo que podemos compreender, algo que é vivenciado e que não tem respaldo na palavra de Deus. Então só há um meio pela qual podemos conhecer a Deus verdadeiramente e de forma sobrenatural, é por meio das Sagradas Escrituras. É o que eu pretendo fazer nesta noite, com a graça de Deus, mostrar como nós podemos nos beneficiar através das Escrituras, conhecendo a Deus, deleitando a Deus. A teologia, antes do iluminismo e antes dessas ideologias, ela era conhecida como a rainha das ciências. A teologia, que é o estudo de Deus. E eu quero praticamente frisar na parte da teontologia, que é o estudo acerca do ser de Deus, nesta noite. Teontos, que significa Deus ou ser, e logia, que é estudo ou ensino. Então eu quero falar a respeito de um pouco da teontologia. Mas antes de começar, eu quero fazer algumas perguntas a nós nesta noite, a você que está aqui. Qual foi a última vez que você leu um livro sobre os atributos de Deus? Qual foi a última vez que você participou ou assistiu uma conferência sobre o ser de Deus? Quando foi a última vez que você se propôs a ler a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, para conhecer e se deleitar mais em Deus? Quando foi a última vez que você ouviu um sermão bíblico, expositivo, de 1 hora, 2 horas, somente acerca do ser de Deus? Nós sabemos, irmãos, que o que nos leva à prática da piedade verdadeira é um conhecimento de quem somos e de quem Deus é. Um conhecimento superficial de Deus, um conhecimento débil de Deus, faz com que nós não entendamos as doutrinas principais da fé cristã. Se nós não entendermos o caráter de Deus, quem Deus é e o que Deus faz, e o modo como Ele se manifesta a nós não vamos entender o Evangelho, nós não vamos entender a doutrina do pecado, a depravação do homem, como se dá a santificação, e qual a necessidade do Evangelho para a nossa vida. Então, qual foi a última vez? Nós sabemos que nós vivemos em dias degenerados, onde falar sobre Deus ou sobre o ser de Deus, como a Bíblia diz, às vezes se tornou algo que os pregadores e muitos pastores têm se esquivado e deixado de lado, porque muitos têm medo de assustar aqueles que vêm à igreja. Muitos têm medo, porque a nossa geração não tem um conhecimento verdadeiro de Deus, tem medo, eles mostram uma caricatura de Deus, não Deus verdadeiro das Escrituras. Eu digo
para vocês essa noite que a maioria das igrejas hoje, no Brasil e no mundo, 90% delas estão adorando outro Deus, e não o Deus das Escrituras. Isso parece rude, parece doloroso, mas é uma realidade. E que muitos cristãos que vivem na igreja e que nasceram na igreja, também têm uma grande probabilidade de não conhecer quem realmente é o Deus das Escrituras. Então, qual foi a última vez que você leu um livro sobre este assunto? Para fazer esse sermão, eu tive que procurar autores do século XV, XVI, XVII, XVIII, porque do século XIX para cá, do século XX para cá, os best-sellers que têm sido feitos, os livros que são dados para essa nossa geração, são livros de autoajuda, são livros que usam Deus como barganha, são livros que são escritos para agradar os homens, para agradar o ego do homem, para inchar o ego do homem. E às vezes, quando tentam demonstrar quem Deus é, eles desturbam a imagem de Deus e não mostram como Deus verdadeiramente é e como consta na sua palavra. Olha só o que a W. Pink diz no seu livro, Os Atributos de Deus. Dos que ocasionalmente leem a Bíblia, bem poucos sabem da grandeza do caráter divino, que inspira temor e concita adoração, que Deus é grande em sabedoria, maravilhoso em poder, mas cheio de misericórdia. Muitos acham que pertence ao conhecimento comum. Contudo, chegar-se ao conhecimento adequado do ser de Deus, da sua natureza, dos seus atributos, como são revelados nas Escrituras Sagradas, é coisa que pouquíssimas pessoas têm alcançado nestes tempos degenerados. Isso é uma realidade crucial para a nossa geração. Talvez você está adorando um Deus desconhecido, porque você não conhece o meio que Deus deu, ou não se propôs a buscar aquilo que Deus deu, o modo como Ele deu a se revelar a nós. E eu quero mostrar, primeiramente, 3 princípios que Deus nos dá na sua palavra, para que possamos conhecer a Deus, o modo como podemos conhecer a Ele, e como Ele se revela a nós. Primeiro, Deus só pode ser conhecido por meio da revelação sobrenatural de sua própria pessoa. Alguém só pode conhecer a Deus quando Deus se dar a revelar a esta pessoa. Eu não estou falando de um conhecimento teórico, intelectual, de um conhecimento científico. Eu estou falando de um conhecimento sobrenatural. Eu não estou falando daquilo que muitos ditos teólogos cristãos, que põem Deus como que um cadáver e estuda Deus como se fosse um cadáver. Eu não estou falando desse conhecimento. Eu estou falando do conhecimento sobrenatural, que só pode, ou seja, de um modo superior àquilo que a natureza humana pode adquirir, mediante a revelação sobrenatural do próprio Deus ao nosso coração humano. Porque Deus disse, 2 Coríntios 4:6, de trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então foi Deus que se fez conhecer a nós, por intermédio da sua palavra escrita, por intermédio da obra do seu Filho, pela aplicação do Espírito Santo em nossas vidas. Foi o próprio Deus. Segundo lugar, Deus só pode ser conhecido por meio de uma capacidade sobrenatural. Ou seja, Cristo principalmente deixou isso bem claro, ao dizer, em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Nicodemos, pra você ter uma ideia, Nicodemos era um judeu ortodoxo, fariseu. Nicodemos, ele era um homem dotado de conhecimento da lei de Deus. Talvez poderia até citar Êxodo 20, o decálogo, de cor e salteado. Ele tinha um conhecimento, ele era perito na lei de Deus. Mas quando ele se depara com Cristo, e quando ele se encontra com Jesus, nós percebemos que o conhecimento que Nicodemos tinha não era um conhecimento sobrenatural, verdadeiro de Deus. Era um conhecimento superficial, religioso, que havia sinceridade, mas de forma errada.
Nicodemos ainda não havia nascido de novo. É isso que Cristo está dizendo. Alguém, para conhecer a Deus, ele precisa nascer de novo. A regeneração significa isso, nascer do alto, nascer de cima. Porque a salvação em nós, ela é uma obra sobrenatural de Deus, que vem de cima, que é Deus que faz em nosso coração, por meio da sua palavra. Então alguém só pode conhecer a Deus por meio de uma capacidade sobrenatural. E só Deus pode capacitar essa pessoa. Só Deus pode. Não é você, pelo seu próprio desejo ou curiosidade de buscar a Deus, que você vai conhecer. Se Deus não se revelar a você, de modo nenhum você vai conhecê-lo. De modo nenhum. As pessoas não regeneradas, que não nasceram de novo, elas não possuem qualquer conhecimento espiritual, porque nós sabemos que alguém que não nasceu de novo, ela continua morta nos seus delitos e pecados. Ela não tem condição nenhuma de conhecer a Deus, de amar as coisas de Deus. Paulo é bem claro em dizer isso em Efésios 2, capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, vós estando mortos nos vossos delitos e pecados. A condição do homem após a queda não foi só um deslize, não foi algo que ele só deixou e ele pode se achegar a Deus, foi uma queda total. O homem ele não tem condição nenhuma de se achegar a Deus. Se Deus, por intermédio da sua palavra, pela aplicação do Espírito Santo, não convencer do seu pecado. Então, tem que haver uma aplicação, uma capacidade sobrenatural de Deus na vida desta pessoa. E terceiro, deve haver também um conhecimento sobrenatural de Deus que produz uma experiência sobrenatural, que produz uma experiência verdadeira. Como eu já falei, não estou me referindo à experiência pentecostal ou neopentecostal, muito menos a segunda bênção, que é o batismo do Espírito Santo que eles creem. Não estou me referindo a isso. Eu estou querendo dizer que só conhecemos verdadeiramente a Deus em nossa alma quando nos rendemos a Ele, quando nos submetemos à sua autoridade e quando seus preceitos e mandamentos regulam todos os pormenores da nossa vida. Esse é o efeito sobrenatural de alguém que conhece verdadeiramente a Deus. É aquele que se submete facilmente à vontade de Deus, é aquele que não replica, é aquele que entende, é aquele que sabe que é escravo de Deus, escravo de Cristo. Então essa experiência ela é realizada no crente pelo Espírito Santo. Nós sabemos do agente, aquele que aplica a salvação. Deus Pai fez o plano, Cristo, Jesus, Ele operou a obra, Ele fez a obra, Ele obedeceu o Pai, e o Espírito Santo aplica o Evangelho, a salvação no coração daquele que está morto nos seus delitos e pecados. Então a evidência de que alguém conheceu a Deus e tem esse conhecimento é quando produz verdadeiramente essa experiência de que intimamente ele conhece a Deus, que o Espírito Santo de Deus, como diz João na sua primeira carta, ele testifica com o nosso espírito que somos verdadeiramente filhos de Deus. Então essa experiência ela é realizada a nós pela aplicação da palavra. O Espírito Santo aplica a palavra, porque de fato o Espírito Santo ele nunca opera a parte da palavra, ele sempre opera com a palavra de Deus. É por meio da palavra que ele vivifica, é por meio desta palavra que ele produz convicção de pecado, é por meio desta palavra que ele santifica-nos, que ele nos dá segurança da nossa salvação, é por meio da palavra que ele faz o santo desenvolver-se espiritualmente, é por meio da palavra, é por meio desta palavra. Deus age em nós por meio da sua santa e preciosa palavra. Então existem aí três pontos que a Bíblia nos dá para conhecermos a Deus. Um conhecimento verdadeiro. Não estou falando conhecimento intelecto, teórico de Deus. Você pode citar o Catecismo de Westminster em todo, mas se você, do seu coração, não sente que é habitado pelo Espírito Santo, não tem essa experiência com Deus,
Não estou dizendo que você precisa chutar, falar em línguas, né, como muitos estão empregados hoje. Eu estou dizendo de verdadeiramente Deus ter feito em você uma nova criatura, de Deus ter gerado você, ter trago você das trevas para a luz, da obra graciosa de Deus, da graça de Deus no nosso coração, a ponto de converter-nos à sua palavra, a ponto de mudar a nossa direção, trazer-nos para Ele, a ponto de você levantar a mão e dizer: eu realmente sou o filho de Deus, eu conheço a Deus por intermédio da sua palavra. Então, esse conhecimento verdadeiro produz isso. Quando ele produz isso em nós, este conhecimento, inevitavelmente, aquele que conhece a Deus, ele vai viver uma vida teocêntrica. Ele vive uma vida teocêntrica. O que significa dizer que uma vida teocêntrica? Uma vida que converge a Deus. Que Deus está sentado no trono do nosso coração. Significa dizer que Deus é o centro de todas as coisas, e que todas as coisas convergem nele somente. A nossa geração, irmãos, infelizmente, ela se tornou uma geração antropocêntrica. O antropocentrismo tem tomado de conta da nossa geração, onde tudo converge no homem, todas as coisas. Mas aquele que conhece a Deus verdadeiramente, ele vive à luz de 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Um cristão que tem o conhecimento verdadeiro de Deus, ele vive para Deus e para a sua glória, de modo que esse Deus maravilhoso, esse Deus soberano seja glorificado através da sua vida. Como que alguém pode glorificar a Deus sem conhecê-lo? Como que alguém pode glorificar a Deus? Primeiramente é preciso conhecê-lo. Eu gosto muito da resposta do Catecismo de Westminster, o breve catecismo, na pergunta 4, que a pergunta é: quem é Deus? Deus é um espírito infinito, eterno e imutável em seu ser. Sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Nós só vamos entender isso aqui, aliás, nós só vamos praticar a pergunta primeira do catecismo, que diz: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é gozar a Deus. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Uma pessoa só pode glorificar a Deus e ser feliz em Deus quando ela conhece quem Deus é, o que Deus faz, a forma como Ele se revela na sua palavra. Então você não vive a primeira pergunta do catecismo, você não glorifica a Deus sem antes conhecê-lo, sem saber quem Ele é. As pessoas têm uma ideia errada acerca do ser de Deus, acham que Deus é uma força do cosmos, é uma energia, como muitos creem, ou que Deus está em tudo, como o panteísmo crê, como outras várias seitas e heresias creem. Mas nós sabemos que o conhecimento verdadeiro de Deus é nos dado por intermédio da sua palavra, pela aplicação genuína, verdadeira da sua palavra no nosso coração. O problema da nossa geração é essa, que ela não conhece a Deus. Infelizmente, ela não conhece a Deus. A nossa geração, ela está adorando um Deus, a outro Deus, ao Deus desconhecido. É duro falar isso, mas é difícil ouvirmos alguém falar isso na nossa geração. Então esse é o problema da nossa geração. Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, muito menos a Deus. O povo que não conhece o seu Deus, ele perece. E Deus não é somente uma força cósmica, algo que está além de nós, ou aquém de nós. Negativo. Deus é espírito, como disse Jesus para a mulher samaritana. E aqueles que o conhecem o adoram em espírito e em verdade.
No entanto, o homem decaído, ele não é espiritual, aquele que não tem a mente de Deus, que não foi convencido pelo Espírito Santo. Ele é carnal, está morto para tudo que é espiritual. Por isso que o ímpio, irmãos, ele não pode se santificar. O ímpio não se santifica. E ninguém se santifica para ser salvo, porque a santificação, ela é um fruto da salvação. Alguém só pode ser santo se ele foi salvo. O ímpio não se santifica. Somente aquele que foi alcançado pela graça de Deus. Então, aquele que está ainda morto nos seus delitos e pecados, e que não conhece a Deus, ele vive carnalmente e está sob a ira de Deus. Deus, ele é um ser pessoal, que se relaciona com suas criaturas. Deus não é uma força, como eu falei. Deus não depende de ninguém. Deus, ele é satisfeito em si mesmo. Não nos criou como tendo uma necessidade de uma companhia. Deus já era perfeito em si mesmo. Muito antes de toda a eternidade, Deus já era perfeito em si. Deus já era satisfeito consigo mesmo. Ele era perfeito, bem-aventurado em si mesmo, antes de ter sido chamada à existência a primeira criatura. Então Deus nos criou, não criou a terra, o universo, os cosmos, por uma necessidade. Não, Deus não necessita de nada. Deus não precisa de mim, de você. Deus não depende de nós. Deus não depende da terra, das estações, porque tudo isso pertence a Ele, é dele, foi Ele que fez. Ele é o Criador, o sustentador de todas as coisas. Todas as coisas são sustentadas por intermédio da sua poderosa palavra. Ele era, na verdade, as nações, como diz também Isaías 40:15, esse é o Deus das Escrituras. Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele são como o pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia, nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele todas as nações são como nada, para eles são sem valor, e menos que nada. Com quem vocês compararão Deus? Deus disse ao povo de Israel: com quem vocês vão me comparar? Quem é semelhante ao Altíssimo? Quem é semelhante a Ele? Grande em poder, aquele que é o Santo. Esse é o Deus das Escrituras. Infelizmente, Ele continua sendo o Deus desconhecido de muitos cristãos desatentos, de multidões desatentas. Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ainda em Isaías 40:22, ali Isaías mostra a majestade de Deus, no capítulo 40. Quão imensamente diferente é o Deus das Escrituras do Deus dos púlpitos comuns, dos púlpitos atuais. Irmãos, hoje tem Deus a gosto do freguês. Não, eu não quero nessa igreja, eu vou para essa porque essa eu me adapto. Não, eu não gosto daquele pregador, fala muito de pecado. Eu vou para essa igreja, que essa igreja aqui fala mais do amor de Deus. Então, as pessoas não conhecem a Deus, essa que é a verdade. Muitos não sabem o Deus a qual elas estão adorando. 95% dos cristãos não conhecem a Deus, não sabem quem é o Deus das Escrituras. E muitos, pela falta desse conhecimento, têm feito de Deus um Deus humanista, um Deus que faz todas as coisas, um Deus que está ali somente para preencher, somente para inflar o ego deles. E esse não é o Deus das Escrituras. Infelizmente, esse não é o Deus que você vai ouvir aqui. Esse não é o Deus das Escrituras. E é o Deus que multidões têm ido atrás. Esse é o Deus que multidões têm ido atrás. As pessoas têm feito de Deus, irmãos, muitos ditos cristãos, eles estão humanizando a Deus. Estamos vivendo a era, como eu falei, uma era antropocêntrica, onde o homem é o centro, onde tudo converge no homem e não em Deus. Você já parou para pensar?
Você já parou para analisar o cenário da igreja moderna hoje, da cristandade moderna hoje? Todo mundo sabe, todo mundo tem rede social, todo mundo sabe. Igrejas antropocêntricas, igrejas que são criadas e que são organizadas para satisfazer as pessoas e não a Deus. Igrejas que são plantadas não para glorificar o nome de Deus, para mostrar por intermédio da sua vida que Deus pode ser glorificado, mas não para agradar os homens. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem gente que não gosta que fala de nome de pessoas em púlpito, mas eu falo, dos Estados Unidos, não é brasileiro não, John Osteen. Depois você pesquisa lá, John Osteen, falso profeta dos Estados Unidos. É uma das igrejas mais caras do mundo, uma das igrejas mais caras. E John Osteen, esses falsos profetas, eles não gostam muito dessas doutrinas. Você vê esses falsos profetas, esses pregadores coach pregando sobre a doutrina do inferno, sobre a doutrina do pecado, sobre salvação, você não vê. Vê se David Leonard pega sobre isso, sobre a ira de Deus no inferno, sobre a condenação eterna, sobre a segunda volta de Cristo. Eles não falam sobre isso, porque eles não querem, irmãos, glorificar a Deus, e muito menos estão preocupados com o Deus das Escrituras. O Deus deles é um Deus que eles criaram do seu próprio ventre, para satisfazer as suas necessidades, para satisfazer os seus desejos. Para você ter uma ideia, irmãos, a igreja do John Osteen nos Estados Unidos, ela tem McDonald's lá dentro. É uma igreja, é uma loucura. Foi gasto mais de 22 milhões de dólares para construir essa igreja. Então, é uma igreja que é para atender a demanda do freguês. E é o que muitos cristãos estão procurando hoje, infelizmente, porque são igrejas antropocêntricas e que satisfazem cristãos leigos, incautos, que não conhecem o Deus verdadeiro das Escrituras. E o que dizer do louvor? O louvor antropocêntrico hoje, que converge também no homem. Louvor vem do latim, significa elogiar. Elogiar a quem? O homem ou a Deus? A Deus. Os 150 salmos que foi dado a Israel, eles cantam os atributos de Deus, eles cantam a majestade de Deus, a glória de Deus, quem Deus é, o que Deus faz. Não é nada sobre nós, é tudo sobre Deus. Mas o louvor hoje ele se tornou antropocêntrico, ele converge na pessoa do homem, das pessoas, das suas necessidades. Irmãos, eu já vi louvor hoje, principalmente na nossa geração, de todo gosto, de todo jeito que a pessoa quer. Cantores gospels, que dizem que colocam os sapatos em Deus, que pegam em Deus, que eles não conhecem o Deus das Escrituras. Eles não conhecem. É interessante o que Deus fala para o povo de Israel em Amós, no capítulo 5, 23. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque eu não posso ouvir as vossas melodias. Os vossos instrumentos eu não tenho nenhum prazer. Afasta de mim. Porque a glória não é para Deus, é para o próprio homem. E o que dizer também da pregação antropocêntrica? Pregações que não confrontam mais, que não mostram mais a vileza do nosso coração, do nosso pecado. Pregações que agradam o homem, que satisfazem o ego do homem. Isso não é de Deus, irmãos. Paulo é bem claro em dizer em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Paulo ele roga a Timóteo, que era pastor em Éfeso. Rogo-te, pois, Timóteo, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortas, com toda longanimidade e doutrina. Porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo que como comichão, coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias cobiças. É o que nós estamos vendo hoje. Igrejas, pastores que estão se desgastando, fazendo sermões, pregações para agradar o homem. A pregação converge na glória de Deus. Cada aspecto do culto santo converge a Deus, converge para a glória de Deus.
Então a igreja, o povo de Deus, deve viver à luz de 1 Coríntios 10:31. No comer, no beber, no algo mais simples, tudo deve convergir na glória de Deus, de modo que Deus seja glorificado. Então as pregações têm se tornado antropocêntricas. Irmãos, teologias que têm destronado a Deus, que têm mostrado uma caricatura de Deus, algo que não é o Deus verdadeiro, o Deus das Escrituras. Cultos antropocêntricos, cultos que são feitos e dado tema para agradar o homem, para satisfazer o ego do homem. Esse não é o Deus das Escrituras. Esse negócio de sabor de mel, esse negócio de que você é o melhor de Deus, essa pregação que infla o teu ego, que satisfaz os teus desejos, isso não é o Deus das Escrituras. Porque essa é a vontade de Deus para nós. 1 Tessalonicenses 4:5. A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. O que Deus quer é um povo santo, um povo zeloso, um povo que o ama de todo o coração, de toda a sua mente, de toda a sua força. Isso é o que Deus quer do seu povo. E ele só recebe culto, algo que nós notamos que é o princípio regulador do culto. Deus só recebe glória, irmãos, naquilo que é feito na sua palavra, nos elementos que são usados na sua palavra. Então você conhece esse Deus? Você conhece esse Deus? Falar sobre Deus hoje, ou o conhecimento que muitas pessoas têm a respeito dele, irmãos, é triste. Pessoas que ferem o 4º mandamento, não estou falando de fazer piada com o nome de Deus, mas de escandalizar o Evangelho. Pessoas que vivem como se não, porque quando Cristo ensina o Pai Nosso a nós, o Pai Nosso não é só uma reza. O Pai Nosso é um modelo de oração que Cristo nos otorgou. Cuidado quando você orar o Pai Nosso. Quando Cristo diz, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, Ele está querendo dizer que nós vamos santificar, que Deus vai se tornar mais santo pelo fato de nós estar falando isso. Ele está querendo dizer que Deus é santificado por intermédio de nós. Quando você diz que Deus santificado é o teu nome, Ele quer dizer que nós que somos portadores dele, do seu nome, estamos vivendo em santidade diante dele. Irmãos, nós devemos ter cuidado para não ser uma vergonha para o Evangelho, para Deus. Esse é o Deus das Escrituras. Esse negócio de colocar sapato em Deus, de fazer coisas que não existem na Bíblia, de vestir a Deus, de dançar com Deus. Eclesiastes 5:1-2 diz, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Versículo 2, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está no céu, tu está na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Irmãos, o quarto mandamento é não tomarás o nome do teu Deus em vão. Um judeu velho, piedoso, ele tem medo de ferir esse mandamento, e ele não fala o nome de Deus, que foi aquele nome que ele deu para Moisés, lá no Monte Sinai, que é Yahué, ou Yavé, que é eu sou o que sou. Um judeu, ele não pronuncia esse nome. O judeu, quando ele vai se referir a Deus, ele fala Adonai. Irmãos, e o que os louvores têm feito com esse mandamento? Que nós cristãos, o que tem de crente fazendo piada com o nome de Deus. Irmãos, Deus não é um cara legal que tu bate tapa nas costas dele. Não, isso não é o Deus das Escrituras. O nosso Deus, ele é santo. Isaías, quando vê a glória de Deus, ele fica estagnado. Quando ele vê o deslumbre da glória de Deus em Isaías 6, primeira coisa que ele diz, no ai do meu irmão, o ai do fulano, ai de mim, que eu estou perdido. Porque ele sabia que ele era um homem de lábios impuros, e de impuros lábios. E ele havia visto, seus olhos haviam visto o Senhor dos exércitos.
Então nós devemos entender que o nosso Deus, Ele é santo. Deus é santo. E Ele só é glorificado por intermédio daquilo que está prescrito na sua palavra. Conheça o seu Deus. Procure se aprofundar. Peça a graça de Deus. Peça ao Espírito Santo. Paulo ora aos Efésios, no capítulo 1, pela iluminação do entendimento. Ore a Deus pedindo entendimento, pedindo este conhecimento de Deus, este conhecimento verdadeiro de Deus. Porque Daniel, no capítulo 11, verso 32, a parte B, ele diz que o povo que conhece o seu Deus fará proezas, Deus o dará forças, será bem-aventurado, será bendito o povo que conhece o seu Deus. Esse é o Deus que você conhece, o Deus das Escrituras. Que venhamos, irmãos, voltar àquilo que a igreja antigamente sempre pregava, que é as doutrinas essenciais da fé, os pilares da fé. Então só há um método, um meio de se conhecer a Deus, por intermédio da sua palavra, pela aplicação do seu Espírito Santo. Nós só vamos nos enriquecer e vamos passar a ter uma vida frutífera, uma vida que dá fruto quando conhecermos verdadeiramente a Deus. Quando Ele se revelar a você, quando Ele mudar a sua natureza, quando Ele mudar o seu coração e mostrar que você depende totalmente dEle. Voltemos às Escrituras, voltemos àquilo que a Bíblia nos ensina a respeito de Deus. Tomemos cuidado para que nós não sejamos achados como aqueles filósofos de Atenas. Quando Paulo vai passear por Atenas, ele vê aquele altar ao Deus desconhecido. Será que é esse Deus que você está servindo? Será que é o Deus que eu estou servindo, que nós estamos servindo? É esse Deus desconhecido? Ou é o Deus que se revelou na sua palavra? Ou é o Deus que se manifesta na sua palavra e que converse verdadeiramente o nosso coração? Tomemos cuidado, irmãos, para que não venhamos ser enganados pelo pecado, pelas falsas doutrinas e pelo aquilo que a nossa geração tem vivenciado e vivido. Tome cuidado. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde no seu amor e na sua graça. Amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça. Ore ao Senhor. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, Tu és tão puro de olhos, Senhor, que não pode contemplar o mal, Senhor. E eu sou pecador, nós somos pecadores, carecemos de Ti, Senhor. Te agradeço, meu Pai, pela Tua preciosa, maravilhosa palavra, que é uma lâmpada, Senhor, que é luz para o meu caminho. Ó Deus, eu sou tão grato a Ti, Pai, por ter se revelado a nós, por ter se revelado aos meus irmãos essa noite. Pai amado, eu sou grato a Ti, Senhor, pelo privilégio de poder ter comunhão contigo, Pai, por intermédio do Teu Santo Filho, que se entregou na cruz, pela aplicação do Teu Espírito Santo. Ó Pai, ajude a Tua igreja, os Teus filhos, que essa palavra, Senhor, possa ser aplicada ao nosso coração, para que nós possamos viver de modo que o Senhor seja glorificado, de modo que o Senhor receba glória para si. É o que eu te peço e eu te agradeço, no bendito nome de Jesus. Amém e amém.
Ainda de pé, meus irmãos, já vamos orar, encerrando o trabalho nesta noite. Altíssimo e soberano Deus, Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por esse momento. Nós Te louvamos, ó Pai, por a Tua palavra, Senhor, que foi transmitida aos nossos corações nesta noite. Pai, muito obrigado, Senhor, e que assim nós possamos, ó Pai, viver uma vida, Senhor, que agrada ao Senhor, uma vida, meu Deus amado, que de fato mostre que nós somos servos do Senhor, que somos santos neste mundo. Pai amado, nos ajuda, Senhor da glória. Pai amado, que nós possamos assim, Senhor da glória, ao sairmos daqui, demonstrarmos que somos cristãos, Senhor. Não somente aqui, Senhor da glória, como nós estamos reunidos, mas que assim nós possamos brilhar, Senhor, neste mundo tenebroso. Pai, leva em paz cada um dos meus irmãos, dá uma noite abençoada, Senhor da glória, livra, nos guarda de todo mal, Senhor. Abençoa, meu Deus amado, a semana, Senhor, de cada um deles, seus trabalhos, que assim, meu Deus, nós possamos, ó Pai, continuarmos glorificando o Teu nome, onde quer que nós estejamos. Muito obrigado, Senhor, por tudo, obrigado pela Tua palavra, continua conosco, ó Pai, não só hoje, mas para todo sempre. Nós te agradecemos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Está encerrado, meus irmãos, os avisos, né? Os avisos